de Jesus. Voltando então aqui, irmãos, para o texto de hoje. A gente já conversou a primeira parte, como nós falamos domingos anteriores, sobre o valor de adorarmos a Deus juntos, o valor de pertencer juntos para pertencer. E aí falamos que a importância de nós fazermos parte. E aí explicamos o que é também pertencimento. Em linhas gerais, pertencimento é a conexão gerada entre pessoas que as levam a participar de um todo. Conexão gerada entre pessoas. É aquela percepção de alguém de ser parte de uma comunidade, de uma igreja, de uma família, de uma empresa, e etc. A igreja que consegue criar esses laços, e esse é o nosso objetivo, laços firmes entre as pessoas e suas potencialidades, seus dons, consegue conduzir com mais facilidade em direção aos objetivos comuns. E agora uma pergunta então para vocês: quais são os lugares que você se sente fazendo parte? Quais são os lugares que você se sente fazendo parte? E você se sente fazendo parte da nossa igreja ou de sua igreja, se sente fazendo parte? Hoje nós vamos estar falando mais especificamente do valor de crescermos juntos, e por isso nós nos reunimos aqui como igreja. A palavra de Deus nos incentiva a andarmos juntos como igreja de Jesus, pois juntos nós crescemos e juntos nós amadurecemos também, e amadurecemos espiritualmente, e nos tornamos puros, irrepreensíveis, como nós lemos, inculpáveis, de um meio de uma geração corrompida, depravada, da qual eu e você brilhamos como estrelas, que nós credemos firmemente a palavra da vida, como está escrito aí em Filipenses 2. O autor da carta, Paulo, ele sempre faz algumas referências, irmãos, aos irmãos que cooperavam com ele. Dá uma olhadinha aí, irmãos, no capítulo 4, no versículo 2 e 3. Paulo sempre ali fazendo referências, e às vezes na leitura passa-se por nós, né? Mas olha o que ele vai dizer, ele vai citar Evódia, Sinti, que vivam em harmonia no Senhor. Peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, o Clemente e meus demais cooperadores. Irmãos, sempre o apóstolo Paulo, ou nos finais da carta, ou no decorrer da carta, ele vai citando pessoas que também o ajudaram, pois ninguém faz nada sozinho. A gente que quer crescer no Senhor, nós precisamos um do outro, e isso não é opcional, isso é vital. Sozinho a gente não consegue ir tão longe assim. Tem uma frase, irmãos, pode ir, irmão, tem uma frase, volta, irmão. Volta mais um. Eu não coloquei, não salvei. Mas tem uma frase bem legal que vai dizer o seguinte: se você estiver fazendo algo grande, não poderá fazer sozinho, e se fizer sozinho, não será grande. Aquilo que o Senhor nos pede para fazer, irmão, sempre nós vamos precisar da ajuda um do outro. Se a gente está conseguindo fazer sozinho, é porque isso não é tão grande assim. Mas eu creio que o Senhor quer que eu e você, a gente sempre esteja dependendo um do outro, pois isso gera em nós também humildade. Portanto, irmãos, pode ir, por gentileza, seja uma pessoa amável. Estamos falando de relacionamentos, estamos falando de estarmos no nosso trato, quer seja aqui, quer seja na escola, quer seja no nosso trabalho, quer seja com a nossa vizinhança. O valor de nós estarmos então sendo pessoas amáveis. No capítulo 4 de Filipenses, versículo 5 vai dizer: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E sobre isso, irmãos, creio que cabe então uma pergunta para nós. O nosso temperamento demonstra o amor de Deus? Muitas vezes nós somos conhecidos pelo nosso temperamento, não é? Às vezes nós somos mais generosos, às vezes nós somos mais bravos, às vezes nós somos assim ou assado. A pergunta então sobre essa questão de sermos amáveis é: o nosso temperamento demonstra o amor de Deus? E agora eu gostaria que você pensasse comigo, lá no nosso trabalho, lugares que às vezes a gente lida também
com os mais diversos tipos de pessoas. Como eu e você, como o nosso temperamento é lá no nosso trabalho. Como o nosso temperamento é no trânsito. Como o nosso temperamento é lá no nosso bairro onde nós vivemos. Como o nosso temperamento é em casa é um desafio também. Como eu e você estamos sendo conhecidos. A palavra de Deus está dizendo aqui para nós, e é um desafio, irmãos. Principalmente se você não é uma pessoa tão assim amável de nascença. Se você, como eu, sempre teve um temperamento mais forte, mais genioso, essa palavra aqui é um desafio. É aquele tipo de versículo para você que é genioso, vai olhar e vai falar, essa parte aqui é difícil. Mas Deus está dizendo isso para nós. Seja amável, que a sua amabilidade seja conhecida diante de todos. E eu sei que às vezes nós temos uma tendência em justificar o nosso gênero. Nasci assim, vou morrer assim. Eu sou assim porque fulano Beltrano me irritou, fulano Beltrano acabou fazendo algo que eu não gostei, e a gente acaba ficando irritado e acaba agindo de uma maneira que não tem nada a ver com a nossa fé. Mas aqui a palavra de Deus está falando, filhos, se eu e você vamos andar juntos, o que seja uma característica dentro de nós aqui como igreja é essa amabilidade. Pessoas amáveis. E eu sei que cada um aqui já esteve em outras igrejas, e às vezes já sentiu também o contrário disso, não é? De estar em lugares às vezes e estar lidando com pessoas que não são tão amáveis assim. Mas aqui nós que estamos começando, irmãos, estamos iniciando ainda, estamos formando um grupo base, a famílias têm se chegado, enfim, nós estamos no início ainda. Podemos fazer dessa igreja uma reunião de pessoas amáveis e com gênios e temperamentos transformados em nome de Jesus. Nós colocamos ali fora o nome da igreja, Nova História. A primeira questão então, irmãos, para nós entendermos o porquê da nova história, é porque eu creio que Jesus transforma a nossa história. Vocês têm isso também? Jesus transforma a nossa história. Mas nós recebemos também essa palavra, uma igreja chamada Nova História, também para que eu e você, nós sejamos anunciadores, propagadores, vamos anunciar ao mundo que Jesus transforma as histórias deles também. Jesus pode transformar a história das pessoas que nos servem. Mas para isso, irmãos, nós precisamos trabalhar nesse temperamento nosso. Eu não sei você, mas o meu temperamento já me fez passar muitas vezes vergonha. Muitas vezes estourei em momentos que eu deveria estourar, muitas vezes fui genioso, muitas vezes fui bravo, muitas vezes respondi da forma que eu não deveria responder. Interessante, durante uma época da minha vida eu tinha orgulho disso, porque eu tinha muita facilidade com isso, em responder, não levar desaforo para casa. Até que você tem um encontro com esse versículo: seja a sua amabilidade conhecida diante de todos. E se o seu temperamento é forte, é um versículo que eu gostaria que você grifasse aí na tua Bíblia, ou na tua Bíblia, no aplicativo, e você orasse durante a semana. Tem que fazer parte da oração. Tenho visto o meu temperamento ser transformado, pegando versículos como esse e orando em cima do versículo. Deus, está escrito para eu ser amável, e eu creio que o Senhor transforma o meu temperamento. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Então a primeira lição para nós: seja uma pessoa amável. Pense, irmãos, mais antes de falar, que as nossas palavras, pensamentos, atitudes demonstrem esse amor em nome de Jesus. Lembre-se, nós temos o domínio próprio. A gente não precisa dar aqueles 5 minutos. Podemos ser uma pessoa amável, transformada, porque espiritualmente falando, Jesus já te transformou, você já é uma nova criatura, você já é uma pessoa amável. Agora que você venha, em nome de Jesus, pegar essa promessa e fazer ela tornar-se verdadeira na tua vida. Nós que já fomos às vezes tão generosos, e eu tenho essa oração, esse sonho, quero ainda ser conhecido como uma pessoa muito amável, para a glória de Deus. Segunda questão para nós: ame e demonstre seu amor pelos irmãos.
precisamos ser uma pessoa amável, mas nós precisamos também amar e demonstrar nosso amor pelos nossos irmãos. Olha o que vai dizer aí no capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Falando aqui, irmãos, sobre igreja, gostaria que você desse uma olhadinha para o lado. Uma olhadinha para a igreja assim, aquela olhada, tal. Irmãos, creio que o objetivo do Senhor para nós, é que a gente venhamos cada vez mais desenvolver esse amor um pelo outro. Se nós desenvolvermos esse amor um pelo outro, as pessoas que virão, as pessoas que chegarão aqui, elas vão perceber isso em nós. Eu tenho certeza que já foi em comunidade e você sentiu indiferença. Já foi em igreja e sentiu-se assim, olha, essa igreja parece que um não olha na cara do outro. Já esteve em lugares de igrejas da qual o relacionamento não é tão bom e você percebeu que não era tão bom. Mas eu tenho um sonho, um desejo, uma oração, que aqui seja diferente. Que a galera chegue aqui e fale, meu, aqui é um lugar de amor. Se a galera se ama de verdade. Que eles percebam isso na hora que nós estivermos aqui tocando, na hora que eles estiverem ali, entrando na igreja, estacionando o carro ali embaixo, que eles já sintam esse amor de Deus em nome de Jesus. E isso, irmãos, não é maluquice, está na Bíblia. Se o apóstolo Paulo trata essa igreja de Filipenses com tanto amor, e essa igreja está devolvendo esse mesmo amor para o apóstolo Paulo, é possível nós vivermos aqui também. Se acontece na igreja de Filipenses, acontece aqui também em nome de Jesus. Porque de fato, irmãos, o apóstolo Paulo, ele funda essa igreja, ele planta essa igreja, como está escrito em Atos 16, se você depois quiser estudar, diante de uma prisão, lembra? Ele está aprendendo a palavra, ele ora pela moça, a moça é liberta de demônios, e o pessoal joga ele numa prisão. E ali, com muito amor a Deus, pela cidade onde ele estava, eles começam a orar, e eles começam aí também a louvar a Deus, mesmo com as costas ardendo, feridas pelas chibatadas, chicoteadas que eles levaram. Mas eles estavam ali orando, eles estavam ali louvando a Deus, até que veio então aquele temor, a cadeia se abre. Ninguém vai embora, porque quem vai embora, irmãos, onde tem um ambiente de amor, ninguém vai embora. Eles ficam, os presos ficam ali com a apóstolo, e por fim o carcereiro se converte. Essa igreja nasce dentro desse contexto, e o contexto agora, quando Paulo está preso, essa igreja está dando donativo para eles. Essa igreja está cuidando do apóstolo, está enviando pessoas para ficar com o apóstolo na prisão, não ficarem sozinhos. Então que eu e você também venhamos amar e demonstrar nosso amor um pelo outro, tem que crescer. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós temos reservas, porque a gente não quer se machucar, mas aí nós não experimentamos aquilo que o Senhor deseja para nós. Às vezes, irmãos, é tão assim. Vou fazer até aqui uma brincadeira com vocês. Irmãos, sabe onde a gente vai ver se a gente está legal nisso? É no nosso pós-culto. Às vezes, irmãos, conversamos com as mesmas pessoas, e às vezes mais do que isso, às vezes conversamos com as mesmas pessoas, tem visitante, tem gente nova, gente que está ainda se achegando, e fica isolado. Quando assim nós agimos, irmãos, tem algo a ser cuidado dentro de nós. Cada um que chegar aqui tem que sentir-se acolhido, amém? Fazendo parte. Uma outra questão que demonstra aí também nos nossos pós-cultos, aquilo que nós conversamos. Os meninos que gostam mais de futebol, vão falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. As meninas vão falar também sobre outras trivialidades, e às vezes não tem aprofundamento nas conversas. Agora, como a gente vai crescer e viver isso, se as nossas conversas não se aprofundam? Se a gente não fala um pouquinho mais a como está nosso coração, como está a nossa alma, como a gente está? E precisamos crescer então, irmãos, precisamos crescer.
Para isso, precisamos então ver esse terceiro ponto, que é orar continuamente pelos irmãos. Ore continuamente pelos irmãos. Vai dizer em Filipenses 1, 3, 5: agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Em todas as minhas orações em favor de vocês. Aliás, se você quiser até anotar aí também, tem a oração que ele faz. Vai no capítulo 1, versículo 9. A oração dele não é somente: Deus abençoe o meu irmão. A oração, como está aí no capítulo 1, versículo 9: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha que oração bacana. Estavam orando um pelos outros. Para nós pensarmos, faz parte das suas orações, irmãos. Quem faz parte das suas orações? Pergunta para o teu irmão do lado: você ora por mim? Mas não vale, pai e filho não vale, não, pessoas não é da família. Você ora por mim? Precisamos, irmãos, quem faz parte das suas orações? Agora pensa aqui comigo. Você já orou para os seus colegas de trabalho? Ali: Senhor, abençoe meu colega de trabalho. Essa bênção que o Senhor colocou no meu lado, que ele venha ter um encontro com o Senhor. Você já orou pela família, não somente nós, irmãos, família assim, pai, mãe, filho. E aquela tia? E aqueles seus primos que estão se perdendo? E aqueles teus tios que estão indo no bar, enfim, estão se perdendo de alguma forma? Tem orado? E os nossos vizinhos? Faz parte da nossa oração? Vivemos uma época em que nós não conhecemos direito os vizinhos, dependendo do que nós moramos, não conhecemos os vizinhos. Temos orado pelos nossos vizinhos? Temos orado, irmãos, pelos nossos irmãos aqui na igreja? Esse é mais fácil, porque a gente faz parte do grupo do WhatsApp da igreja. Você pode pegar ali no grupo, você pega todo mundo, galera que tem vindo, né? Tem orado: Senhor, olha esse, aquele outro. O que Paulo está nos ensinando aqui é exatamente isso. Essa comunhão vem também de orar. Se nós não estamos orando, irmãos, uns pelos outros, que igreja nós somos? Que não intercede, que não ora, que não fala ali para Deus: Deus, olha, o meu irmão A, o meu irmão B, o meu irmão C. É algo vital. Agora para pensar aqui comigo, irmãos. Como seremos muito mais avivados se nós desenvolvermos isso aqui dentro? Orar uns pelos outros. Pelo nosso tamanho da nossa igreja, dá para memorizar todos os membros e orar com muita facilidade, sem errar, sem esquecer um. Essa não é a vantagem de uma igreja que está começando, uma igreja que está se iniciando, uma igreja que está ainda no começo. Se nós não fazemos isso quando somos ainda pequenos, como faremos se formos grandes? Jesus fala: ser fiel ao teu pouco e eu te acrescentarei. Se a gente não está orando, irmãos, como Deus vai agir? O Senhor te colocou lá no seu trabalho, para você ser um missionário lá na tua escola, para você ser um missionário lá. Como você vai ser um missionário se você não ora pelos seus colegas de trabalho? Como vai ser missionário se não ora pelos colegas da escola? Como vai cumprir a missão se nós não oramos? E aqui vem então o nosso desafio. Precisamos vencer os desafios de crescermos juntos. Tem uma frase do pastor Joel Comiskey que ele vai dizer o seguinte: a cultura deve estar de acordo com a palavra de Deus e não o contrário. E o contrário, às vezes, irmãos, se nós não tivermos firmes na palavra, o contrário, isto é, a cultura do mundo nos contamina. E sobre relacionamento, a cultura do mundo contamina mais ainda. Porque a cultura do mundo vai falar o que para nós? Se alguém mexer com você, evite. A cultura vai dizer para você: olha, esta pessoa pisou na bola com você,
dizer para mim e para você: olha, não confie nas pessoas, não entregue seu coração, você pode se machucar. A cultura, na verdade, vai colocar em nós medo, vai colocar em nós, vai fazer com que eu e você, a gente construa muros para que a gente não se machuque. E pior ainda, a cultura vai justificar a nossa indiferença, a cultura vai justificar nós sermos assim, de nós não ligarmos para o outro. A cultura vai justificar. Não há uma pressão, irmãos, e deveria ter, para nós amarmos, para nós ajudarmos as pessoas que estão no semáforo, para nós nos compadecermos de quem está ali na estação, morando na rua. Não tem pressão, mas deveria ter. A cultura não vai, de alguma forma, te falar: olha, perdoe. Pelo contrário, a filosofia do Instagram, do Facebook, vai falar para você, vai te dar frases para você colocar e dar indireta para as pessoas que você está chateado. Essa é a cultura do mundo. Agora, quando a gente parte para a Bíblia, não é essa a cultura que Deus está falando. Essa não é a cultura do reino de Deus. E nós fazemos parte do reino de Deus. Não foi assim que Jesus agiu. A gente se acostumou, irmãos, até mesmo aqui, nós agora, que já passamos por outras igrejas, a olharmos para algumas canções que falam de relacionamento entre irmãos, e a gente meio que dá aquela zoada. Tem um louvor que eu acho belíssimo, que fala que nós somos corpo, e assim bem ajustado, uma família sem qualquer falsidade. Mas às vezes nós cantamos, não uma questão, nós vamos viver isso em nome de Jesus. A gente canta bem isso daqui no livro, que a gente não consegue viver aqui. Aonde nós vamos viver? Eu aprendi com os meus pais que a educação vem de casa, não é isso? Aqui é a casa do Pai, do nosso Pai. Se nós não fizermos aqui, aonde nós vamos fazer? Se nós não praticarmos aqui na igreja, aonde nós vamos praticar? Nós somos as mesmas pessoas. Se nós aqui dentro agimos assim, no trabalho nós vamos agir assim também, irmãos. Se a gente é generoso aqui, a gente é generoso em família, a gente é generoso no trabalho, porque nós somos as mesmas pessoas. Agora aqui, o que o pastor Joel está falando, olha, a nossa cultura deve ser a cultura do reino. Agora, qual cultura eu e você estamos seguindo? Você sabia que dentro de você, rios de água viva fluem dentro de você? Que o Espírito Santo te encheu, te fez dentro do Espírito Santo, para você fazer a diferença onde quer que você vá? Mas para isso nós temos que fazer uma metanoia, uma mudança de mente, e começarmos a combater esses pensamentos mundanos, que nos leva e nos afasta das pessoas. Como eu disse, muitos aqui, irmãos, já passaram por desgastes e decepções, dentro de igreja, fora de igreja, e para se proteger de novos desgastes, acabam desenvolvendo relacionamentos frios, aqui dentro e lá fora. Nos tornamos pessoas ariscas, pessoas que têm medo de se machucar, nos tornamos pessoas distantes. Outros ainda seguem literalmente ao isolamento. Quantas pessoas, irmãos, pós-pandemia, quantas pessoas permanecem ainda só acompanhando o culto pela rede social? E aí existe outro perigo correndo, nós vamos comentar. E aí acabou cedendo ao isolamento e ao egoísmo. Frequento às vezes igrejas, grandes igrejas, porque quanto maior a igreja, mais a pessoa passa despercebida, porque ela não quer ser confrontada, ela quer ir, prestar um culto a Deus e voltar para casa, sem grandes relacionamentos, mas isso não é bíblico. Quando eu era criança, eu vi uma frase que dizia: olha, não se envolva muito, para você não descobrir os bastidores da igreja. E eu levei essa frase a ferro e fogo, inclusive quando eu já estava namorando com a Evelyn, e a
gente ia na igreja renascer, terminava o culto, a gente, porque eu tinha aprendido o quê? Se envolva nos bastidores. Mas no decorrer você vai crescendo e vai vendo que, irmãos, a gente cresce nos nossos relacionamentos. Os bastidores de igreja, nem sempre, irmãos, nós ficamos felizes com ele. Mas não é assim que a gente cresce também. Não é assim que a gente amadurece. Precisamos, irmãos, abandonar esse isolamento e esse egoísmo. Porque quando isso ocorre, nos afastamos da vida abundante que o Senhor preparou para nós. Jesus fala de uma vida abundante, mas essa vida abundante, irmãos, Deus não está falando de uma questão de dinheiro. Deus pode nos prosperar sim, irmãos, não? Mas Deus está falando que nessa vida abundante, o segundo maior mandamento é amar o outro. É amar a Deus e amar o outro. Nessa vida abundante, passa-se muito amar o outro. Amar o outro. O plano de Deus para as nossas vidas são desenvolvidos através de relacionamentos. Como Deus vai me usar e te usar? Relacionamentos. Relacionamentos. Para que eu e você sejamos canais de bênção. Agora, como isso vai acontecer se eu estou com medo de me machucar? E é por isso que o inimigo tenta nos isolar. Para que eu e você não fiquemos quietos, para que eu e você fiquemos com medo, para que eu e você não cumpramos o propósito de Deus para a nossa vida. O inimigo colocará nas nossas mãos todo o material para você construir um muro ao seu redor, para que você acabe sozinho. Já parou para imaginar? Eu sou muito bom em construção, mas imagina o inimigo te dando todo o material. Construa um muro, filho. Construa um muro. Se isole, mais. E sabe como ele faz isso? Quando eu e você ficamos com medo, quando eu e você ficamos com amargura, quando eu e você ficamos com ódio, quando eu e você acabamos nos afastando das pessoas, ele está dando material. E aí ele fica trazendo na nossa mente: olha como aquela pessoa foi falsa com você, olha como aquela pessoa agiu traiçoeiramente, olha como aquela pessoa agiu assim, agiu assado. E a gente às vezes dá trela para isso. Eu já dei trela para isso. Você já deu trela para isso? Mas eu não percebi, talvez você não tenha percebido, é que é o inimigo que está ali dando, olha, material para nós. Se isola. E eu já dei no caminho do isolamento. É terrível o caminho do isolamento. O caminho do isolamento você acaba sozinho, com muita raiva, com muito ódio, com muito rancor, e sozinho. E eu já fiz isso. E é terrível isso. Mas Jesus, a proposta de Jesus não é essa. A proposta de Jesus é que eu e você construamos pontes. É mais difícil, irmãos, construir uma ponte do que construir um muro. Eu não sei quanto tempo, eu não sei construir nem ponte de muro, né? Mas, irmãos, com certeza a ponte demora mais. Nós estamos vendo aí a reforma aqui na nossa cidade, ali na Avenida do Estado, e os irmãos devem estar vendo o transtorno que está na Avenida do Estado, porque demora essas construções. Não é um muro de um dia, é uma ponte, é um viaduto que está sendo erguido lá, reformado na nossa cidade. Dá mais trabalho. Talvez a gente, irmãos, tenhamos medo de construir pontes, porque pontes dá trabalho para nós. Nas pontes a gente vai precisar desenvolver algo que não tem em nós, e a gente vai precisar aprender a amar, a gente vai precisar aprender a perdoar, a gente vai precisar aprender a se aproximar do outro, a vencer nossos traumas, a vencer as nossas indiferenças, a vencer os nossos temores. Para construir pontes nós vamos precisar falar: Jesus, me ajude, porque sem o Senhor eu não consigo fazer isso. Sem o Senhor, minha vontade é de revidar, a minha vontade não é de dar outra face, minha vontade é dar um soco em alguém. Mas Jesus vem e fala assim: olha, eu te capacito a viver uma nova vida. No texto de Filipenses 4, versículo 13, vai dizer: tudo podemos em Deus que nos fortalece. Humanamente pode ser difícil, mas para o Senhor é possível. O Senhor nos chama, eu e você, para construir uma ponte entre
nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Quais são as pessoas que o Senhor hoje já está falando para você, filho, vai lá construir uma ponte com ela, porque o teu relacionamento com ela está rompido. E você vai precisar lá construir essa ponte. E assim a gente cumpre. Agora, portanto, então, ajude os irmãos a superarem suas dores. Esse daqui, irmãos, é um bom sinal de quem está construindo ponte. Quem está com relacionamento, com o coração ali fechado e está construindo muro, não consegue enxergar a vida do outro. Um muro impede. Como você vai ver a vida do outro se você construir um muro na sua frente? A gente se torna pessoas diferentes porque construímos muros e ficamos cegos. Não conseguimos enxergar nada que está ao nosso redor. Estamos muito preocupados com a gente mesmo. E esse mal também estava ali acontecendo na igreja de Filipenses. O apóstolo vai dizer que muitos estavam buscando os próprios interesses e não os de Jesus. Muitas vezes, irmãos, o inimigo vai querer tirar nosso foco e a gente começa a buscar nosso próprio interesse. As nossas orações são permeadas às vezes pelo nosso próprio interesse. A questão aqui para nós pensarmos, as nossas orações têm que ser permeadas pelos interesses do Senhor. O apóstolo diz na carta: muitos estão em busca dos próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Os interesses do Senhor. Quais os interesses do Senhor que tem que fazer parte das nossas orações? E aqui, ajudar os irmãos a superarem suas dores é para quem está construindo ponte, já começou a enxergar a dor do outro, já começa a sentir que o irmão A, B, C não está tão legal assim, já começa a ser usado por Deus. Termina o culto, já começa a buscar uma oportunidade para orar, começa a buscar uma oportunidade de falar do amor de Deus. Isso daqui é para quem está lá no trabalho e está orando a Deus. Deus, me dê uma oportunidade de fazer uma diferença no meu local de trabalho, me dê uma oportunidade de fazer uma diferença na minha faculdade, na minha escola, na minha parentela, me dê uma porta, Senhor, para que a palavra do Senhor alcance as pessoas que estão ao meu redor. E é isso que a igreja de Filipenses está fazendo. Olha o que vai dizer: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Aquela igreja que ele plantou anos atrás, agora estava ajudando o apóstolo, estava participando das tribulações dele. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Recebi tudo que tenho, é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quando eu e você começamos a participar da dor do outro, entra como uma oferta agradável a Deus. Quais são as pessoas que o Espírito Santo já está te pedindo aí para você ajudar? E os seus relacionamentos, você está conseguindo enxergar a dor do outro? Está conseguindo ajudar essa pessoa? Eu sei que às vezes nós não sabemos por onde começar, mas o Espírito Santo revela. Quem quer fazer, o Espírito Santo revela como ajudar. Eu aprendi que às vezes nós podemos fazer muita coisa, mas a gente pode caminhar junto, a gente pode orar e, dentro das nossas possibilidades, ajudar até de uma forma material também. Uma outra questão para quem está vencendo o desafio de andar juntos, está construindo pontes. Promova a unidade na família da fé. Capítulo 4, versículo 2 vai dizer assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Viver em harmonia. Irmãos, Evódia e Sintique eram duas líderes dentro da igreja, duas mulheres usadas por Deus, mas em algum momento da história elas começaram a se picar, começaram a ter problemas de relacionamentos. E aí o apóstolo Paulo vem e faz toda aquela palavra vinda dos céus, falando: olha, vamos promover essa
unidade em nome de Jesus. Vamos acabar com essa desavença em nome de Jesus. E aqui ele fala do companheiro de jugo, ele vai falar de Clemente, mais cooperadores, ajude as duas a fazer as pazes. Vamos parar com isso de dentro da igreja, vamos andar juntos, vamos promover a unidade. A pergunta para nós, irmãos: nós somos pacificadores ou nós somos encrenqueiros? Tem um pessoal do quebra-barraco, né? A galera que gosta da confusão. A galera que é assim, né? Tá dando. Eu lembro que no final, estou quase, muitos dias, né? No término da aula, na minha época, né? Hoje os dias são diferentes, mas eu lembro que sempre tinha alguém que o pessoal começava a discutir, aí alguém gritava, briga. Vocês chegaram a ver isso? O negócio não estava nem para isso, mas alguém falava, briga, aí pronto, né? Sempre tinha alguém. E aí virava uma confusão, né? E de repente, não era nem tudo isso, mas de repente as pessoas estavam se socando, né? Estavam se batendo, se chutando. Tem um pessoal que faz isso, mas tem também um pessoal que é um pacificador, como diz lá em Mateus 5. Jesus nos chama para apaziguar as situações, promover a unidade. Aqui dentro, irmãos, aí não precisa ser uma igreja muito grande, pode ser igrejas pequenas, e muitas vezes ocorre nas igrejas pequenas. Vai ter problema de relacionamento. Agora nós vamos jogar tudo para cima, tal, não brinco mais, não. A gente vai e resolve o problema em nome de Jesus. E tem que resolver. Tem uma história, irmãos, para nós pensarmos aqui. Linda da história. Já ouviu um personagem chamado Roboão? Roboão foi filho de um homem mais sábio do mundo chamado Salomão. Quando Salomão morre, Roboão assume, e o povo de Israel vai conversar com Roboão, vai falar: Roboão, o seu pai cobrava muito impostos, será que você não pode diminuir um pouquinho? Roboão busca conselho em lugares errados, e ele chega para o povo e fala assim: olha, se vocês acham que meu pai cobrava impostos altos, olha, eu vou cobrar muito mais. E ele acaba dividindo aquele país. E aí fica reino de Judá e reino das tribos do norte, né? O resto de Israel. Irmãos, depois daquilo, ficou anos e anos um país dividido. Daquela situação de divisão que não foi arrumada, posteriormente Israel, somente ali as tribos de Israel, eles começam a se corromper. E se você for ler o livro de Reis, nunca teve ali um rei que servisse a Deus. Da divisão você vai encontrar reis da tribo de Judá servindo a Deus, mas na tribo de Israel, ali nas tribos de Israel, nunca mais houve. Posteriormente, aquele país é invadido pela Síria, é destruído, passa vergonha. E o que eu quero dizer com isso é: a divisão sempre traz consequências malignas. Se eles tivessem permanecido juntos, se Roboão tivesse agido de forma diferente, se tivesse sido um pacificador, alguém para trazer uma palavra: opa, vamos voltar. Na época de Davi era tão bom, esse país andou juntos, prosperou, cresceu, vamos parar de morrer. Eles teriam alcançado, a história deles poderia ter sido diferente. E aqui me cabe uma outra história para nós pensarmos. Lembram da história do José do Egito? José do Egito também foi traído, vendido pelos próprios irmãos, passou pela decepção, pela dor, passou pela frustração, passou pela mágoa, passou pela revolta, passou por tudo que a gente pode imaginar. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Mas quando a gente parte para o texto de José do Egito, a gente vê uma outra história, porque essa história está acontecendo com alguém que está conectado com Deus. E aí a gente vai ver José do Egito dizendo, bem, quase no final da vida dele, os irmãos dele com medo dele, porque o pai tinha morrido, Jacó tinha morrido. Aí os irmãos dele procuram ele com muito medo. Agora José vai se vingar. E aí José vira para os irmãos e fala assim para os irmãos: ei, fica tranquilo, eu estou aqui porque Deus permitiu
e eu estou sendo instrumento de salvação na vida de muitos. Essa é a história de um cara pacificador. Como eu e você estamos agindo, nós estamos. Agimos como José do Egito, apaciguador, apesar da dor, apesar da vergonha, apesar das afrontas, apesar dos momentos difíceis, eu vou buscar em Deus entender e vou ver Deus atuando na minha história. E vou dizer, olha, fique em paz. Deus transformou o mal em bem. Ou eu vou fazer igual o Roboão, Jeroboão, que ficou lá com os filhos do norte, e vou me afastar cada vez mais do Senhor. Qual vai ser a minha atitude? Aqui a palavra de Deus está nos chamando, então, tenha a ter unidade. Filipenses 2, versículo 2 vai falar sobre unidade, vai dizer assim, olha o apóstolo vai dizer, complete a minha alegria, tenha o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Mas isso daqui vem de caminhar junto. Isso aqui é pensamento de reino, onde a palavra de Deus prevalece, não a minha opinião pessoal, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso que ele fala, tem o mesmo modo de pensar. Nossos pensamentos humanos, não. Aquilo que a Bíblia fala sobre pensamentos, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Esse daqui é a oração de todo pastor. Quer ver uma igreja unida, uma igreja caminhando junto, servindo ao Senhor. Vamos viver isso em nome de Jesus. É possível. No Senhor é possível. E um outro ponto para quem está construindo muros: seja instrumentos de reconciliação entre os irmãos. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutar ao meu lado por causa do Evangelho com incrementes e demais cooperadores. Irmãos, temos sido instrumentos de reconciliação. Somos conhecidos assim como pessoas pacificadoras ou pessoas generosas. Posso nos chamar aqui, seja instrumento de reconciliação, talvez lá na tua família. E eu sei que muitas famílias nossas, talvez todas as nossas famílias, têm casos difíceis, não é? Pessoas difíceis e casos difíceis. Eu acho que talvez toda a família aqui, a começar daqui. Sempre tem casos difíceis, sempre tem uma tia difícil, sempre tem um tio difícil, sempre tem um primo difícil, sempre tem alguém difícil. Mas nós podemos ser instrumentos de bênção. Eu e você, nós conhecemos o Senhor. Eu e você fazemos parte do reino do Senhor. E eu e você podemos levar essa salvação para os nossos familiares. É possível. A pergunta é, temos orado por isso? Porque não é acordar, agora eu vou lá falar do amor de Deus para minha tia. Se você não está orando, muito possivelmente não vai dar em nada. Colocar nas suas orações as pessoas difíceis, as pessoas que a gente guarda no coração com tanta dor, e colocar perante o Senhor e falar: Deus, primeiro tira essa dor, mas Senhor, essa pessoa tem que ter um encontro com o Senhor. Mudar a forma. Não basta olhar e falar assim: lá no quintal, lá do meu irmão, lá no quintal da minha tia, lá no quintal da minha parentela, está assim. Não adianta isso, irmãos. Essa análise, estamos orando para aquela pessoa ter um encontro com Deus. Estamos orando para essa pessoa ser transformada. Nas suas orações faz parte disso. Eu sei que a gente tem uma tendência a orar pelos nossos filhos, pelos nossos pais, para a nossa mãe, pessoas, pelos nossos cônjuges, pessoas próximas. E essas pessoas? Se nós não orarmos, eu e você, quem vai orar por elas? Lá no seu trabalho, se você não for esse pacificador, o ambiente pega fogo. E você não pode estar envolvido em fofocas, envolvidos em boatos, envolvidos em confusões. Temos que ser esse pacificador em nome de Jesus. Ambientes de trabalho são transformados. Deus acalma. Você que lida com o público, eu falo por experiência. Deus acalma até quem chega ali no seu atendimento, se você orar. Deus coloca um anjo do teu lado. Situações, ambientes são transformados quando um servo de Deus chega naquele lugar. Porque dentro de você tem um rio da água viva.
você não precisa mais fazer muros. Talvez o que o Senhor está nos falando nessa noite ei, vocês estão construindo a coisa errada. Eu quero que você construa pontes. Ei, vocês estão guardando sentimentos necessários nos seus corações. Eu quero que vocês cresçam em amor, como o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses 1, que nós cresçamos em amor. Ei, Deus está falando para nós, ei, isso pode ser transformado de uma forma linda, maravilhosa, se você orar e me buscar. Deus fala, e eu sinto que tornou-se popular esse texto de Crônicas, quando fala, se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar, eu virei e sararei a terra. Esse povo tem que orar, esse povo tem que jejuar, esse povo tem que buscar o Senhor. Vamos ver isso. Tudo começa, irmãos, aqui também. Eu acredito que aqui na igreja é um lugar para nós aprendermos. Olha o que vai dizer em João 13: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Em outra parte, Jesus vai dizer: Pai, façam eles um, para que todos creiam. O pessoal lá fora. Sabe o que falta para o pessoal lá fora, irmãos? Ver amor aqui. Na hora que vê amor de real um pelo outro, impacta a pessoa lá fora. Vamos crescer nisso em nome de Jesus, para refletir e praticar. Relacionamentos trazem consigo seus desafios, mas são através desses que crescemos e amadurecemos na fé. Nos dias de hoje, muitos estão caindo na tentação da igreja individualizada. Sabe o que é a igreja individualizada? Eu fico na minha casa, onde eu fico pensando aquilo que é verdade para mim. Eu crio uma religião para mim. Eu estudo a Bíblia da minha forma, tiro as deduções da minha forma, oro quando oro da minha forma e penso, não tem problema nenhum. Olha, eu digo para você, isso não é o Evangelho. E eu sei que está tendo essa tendência nos dias de hoje, principalmente no mundo pós-pandemia. A igreja é individualizada, é a falsa espiritualidade dos nossos dias. Eu não preciso ir, eu posso fazer tudo aqui. E agora a pessoa se sente até agasalhada porque tem tudo online. E ela pensa, olha, está tudo resolvido. Na década de 80, quando não tinha toda essa parafernália, né, de informática, a pessoa ia para a igreja mesmo, que era a forma de escutar a palavra. Mas depois, mundo pós-pandemia, todas as igrejas colocam o culto online. E às vezes, de alguma forma, a pessoa assiste um culto aqui, assiste um culto de outra igreja, e às vezes mistura tudo na mente, porque são diversos pensamentos. E não está sendo pastoreado por ninguém. Aí você pergunta, onde você faz parte? Lugar nenhum. Precisa fazer parte. Às vezes conhece a Bíblia, mas não faz parte de igreja nenhuma. Acha-se que não é necessário, mas esquece que a palavra de Deus está cheia de versículos uns aos outros. Orai uns pelos outros, cuidar um do outro, amar um ao outro. Se era para ser uma igreja individualizada, não precisava desses versículos. É óbvio que a nossa caminhada com Deus, e precisamos fazer isso juntos. Não caia nesse engano, pois aquele que cai nesse engano não cresce na fé, não cria raiz. Como vai criar raiz, irmãos? Se não está andando junto com outros. Fuja dessas próprias falsas verdades espirituais, cuidado. Fuja desse engano. Vamos juntos crescendo no amor e no conhecimento de Deus, como está no capítulo 1, versículo 9 a 11. Então, algumas perguntas para nós. O seu temperamento demonstra o amor de Deus? Nós vamos orar. Tem demonstrado? Para pensar. O seu temperamento tem demonstrado o amor de Deus? Segundo, você tem demonstrado o amor de Deus no seu trabalho, família, vizinhança, igreja? Temos que despertar para isso. Queremos ser uma igreja missional e também uma igreja encarnacional. Isso é uma igreja com uma missão, mas uma igreja que vive o Evangelho no local de trabalho, na escola, na família, aqui no bairro. A palavra de Deus diz que Jesus perambulou no nosso meio, tabernaculou, andou no nosso meio quando Ele veio. E nós devemos fazer o mesmo. É viver o Evangelho no meio da comunidade, mas é viver o Evangelho. Você tem demonstrado amor no seu trabalho, família, vizinhança, igreja.
em falar do amor de Deus lá. Fazem parte das suas orações seus colegas de trabalho, irmãos da fé e parentesco. Se não é hoje, você tem que se consertar com Deus. Talvez sua família ainda não teve um encontro com Deus, você não está orando. Você se acostumou já com a ideia. Mas lembre-se, o inferno é real. E talvez esteja dando passos largos para o inferno. Seu tio, teu primo, teu irmão, teu pai, tua mãe. Na hora de você orar, fala: Deus, quero ver a salvação entrando em nome de Jesus. Você está construindo muros ou pontes em seus relacionamentos. Às vezes estamos cercados de muros. Vamos derrubar esses muros hoje. Vamos fazer pontes. Vamos resgatar esses relacionamentos. Vamos vencer esse medo de se relacionar, esse medo de amar, esse medo de ter amigo, esse medo de entregar o coração. Vamos vencer. Diante das decepções dentro e fora da igreja, como está o seu coração? Como está o seu coração? Fui decepcionado, pastor. Usaram na bola comigo. Assim, desigrejado, pensando assim. Pessoas que foram ceifadas dentro da igreja, perderam o embalo e agora estão com muita dificuldade de voltar. Alguns querem voltar, eu converso com muitos desses. Mas é uma guerra espiritual para voltar nisso. Então, em nome de Jesus, não permita que o seu coração chegue nisso, ao ponto de você sair, ao ponto de se abandonar, ao ponto de você se isolar. Como está o seu coração? Agora você está aqui dentro, não para somente estar aqui dentro. Você está aqui dentro e você tem um propósito para você estar aqui dentro. Cumpre o propósito de Deus. Você sabia que cada domingo, a cada vez que a gente se reúne no nome de Jesus, há um propósito de Deus, há uma missão de Deus para cada um de nós. É assim que eu creio. Deus me levou para um culto, Deus me levou para o meu trabalho, Deus me levou para tal lugar. Tenho aprendido a ficar atento, porque as oportunidades surgem, irmãos. E a minha parte é estar ali orando, pedindo essa oportunidade. Você é conhecido como pacificador ou generoso encrenqueiro? Como você está sendo conhecido? A boa nova para nós é que eu e você podemos ter uma nova história em Deus. Vamos ter essa nova história em nome de Jesus. É o nome da igreja, mas Deus pode dar essa nova história e eu creio nisso. Creio que nós estamos aqui, cada um de nós, para ter essa história reescrita por Deus. Mas para isso vamos buscar o Senhor. Vamos nos expor em nome de Jesus. Eu estou nessa, irmãos, de me expor. Eu acredito de uma forma mais direta. Creio que desde 2001, então, eu acho que desde 2003, inclusive, irmãos, quando nós começamos um discipulado na casa da Silvia, que aqui está. Aí depois veio um pequeno grupo da qual também a Juliana participou com a gente. Irmãos, se expor. A gente estava começando um casal novo de idade, não de tudo, irmãos, mas a gente tinha um desejo ali de servir a Deus. E é óbvio que a gente começou a se expor de alguma forma. E eu digo para você que todos esses anos, depois foi crescendo a exposição, né? Quanto mais você vai crescendo, vem novos desafios, mais você fica exposto. Mas você cresce tanto. Eu fico imaginando, irmão, se eu tivesse ficado nos bancos, eu não teria crescido tanto assim. Estaria no caminho de Deus, mas eu não teria crescido tanto assim. E minha oração é que vocês se exponham para crescer. Já passei por decepção, já passei por falatório, já passei vítimas das mais situações que você possa imaginar. Já fiquei chateado, já fiquei muito isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu digo para você, nós não podemos parar. Deus tem uma nova história para nós. Deus quer usar eu e você em nome de Jesus. Vamos então buscar isso. Vamos deixar Deus trabalhar no nosso coração nessa noite. Vou pedir a gentileza de vocês ficarem em pé.